Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os vilões de Ben 10 do universo que o Homem-Aranha venceria. Lembrando que eu fiz das partes anteriores, vai estar na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Hidromandras, de fato, o Homem-Aranha não teria chance se estivesse embaixo d'água, porque elas são bem rápidas, bem ágeis, bem fortes embaixo d'água, mas fora d'água ele simplesmente conseguiria dar um jeito nelas, porque além delas desidratarem rapidamente, o Homem-Aranha teria força, durabilidade, o sentido da aranha evitaria que ele recebesse o ataque de língua, e ele poderia usar até mesmo a própria língua dos hidromandas contra eles mesmos. Caio de Ferro. O Homem-Aranha venceria ele sem muitas dificuldades, já que ele está acostumado a lutar com seres maiores e mais fortes que ele, como o Venom, Rhino, Rei do Crime, e até mesmo o Fanático já caiu na mão do Homem-Aranha em algumas ocasiões, claro, usando bastante estratégia, mas não seria difícil ele derrotar Caio de Ferro com socos, chutes e golpes de teia. Maurice e Sidney. Definitivamente o Homem-Aranha poderia vencer os dois sem dificuldade nenhuma, porque Maurice não passa de um homem no corpo de uma mosca e Sidney é só um cara com uma cabeça de mosca, e o Homem-Aranha venceria eles com muita facilidade, com poucos golpes de teia e socos. Lavimar. Eu poderia dizer que o Homem-Aranha perderia pra ele se ele tivesse a mesma consciência da Helena Válidos, mas ele não tem essa mesma consciência porque é só um monstro feito de vários vermes, e o Homem-Aranha tem uma certa experiência de lutar com criaturas múltiplas como o enxame, assim como ele poderia facilmente remover o equipamento que cria e junta as larvas. Abelha Rainha. O Homem-Aranha vence ela com muita facilidade, não só na força física, como também poderia prendê-la nas suas teias, assim como qualquer inseto fica preso na teia de uma aranha, ela seria derrotada com as teias do aranha. Abelha Gladiadora. Apesar de tamanho colossal e força extrema, o Homem-Aranha, apesar de sofrer um pouco, poderia acabar com ele, com força, soco, chute e muita estratégia misturada com suas teias que poderiam não só incapacitar suas asas, como também tomar a vantagem para si. Alfas. Apesar de estar na vantagem numérica, o Homem-Aranha pode vencê-los com uma relativa facilidade, porque ele teria a agilidade, a força e a habilidade de luta mais que o suficiente para poder lutar com os alfas, já que ele tem uma certa experiência a lutar contra o Sexteto Sinistro, indivíduos bem mais fortes que esses bichos aí, e definitivamente prendendo suas teias, dando bons socos e chutes e desviando os ataques, ele pode vencer os quatro. Senhor Vapor. O Homem-Aranha venceria ele porque ele não passa de humano comum sem treinamento formal, e apesar de ter várias tecnologias que simplesmente poderiam dar um certo trabalho para o Aranha, não seria tão difícil para o Aranha vencer, porque ele poderia destruir os robôs com relativa facilidade, assim como derrotar o Senhor Vapor com muita facilidade, com socos e teias. Nani Pesadelo. Primeiro, ele não seria pego pela fórmula da Nani Pesadelo, porque o sentido da aranha o avisaria, e muito possivelmente ele iria desarmar ela do seu guarda-chuva, e assim era só a questão dele prender ela na teia, e até poderia dar um peteleco nela e pronto, venceu o embate. Simon Says. Apesar de ter um traje tecnológico, um robô gigante que daria muito trabalho para o Aranha, eu acho que o Homem-Aranha poderia dar conta de boa parte dos gadgets, e convenhamos, ele não passa de uma criança, logo o Homem-Aranha pode manipulá-lo para fazê-lo voltar ao normal, e catar a mochila e quebrar com as teias. Lagrid, Vinhetanol, Dobby Sujão e as irmãs Malachi. O Homem-Aranha venceria eles com muita facilidade. Para começar, ele teria total capacidade de tirá-los de seus carros. Claro, eles são bem rápidos, mas o Homem-Aranha poderia dar um jeito de conseguir chegar, e quando ele conseguisse chegar nos carros, ele simplesmente arrancaria eles dos carros, e no combate corpo a corpo, eles não se garantem e seriam presos na teia do Aranha. Rei dos Bob Endes. Basicamente, ele só tem uma espada, é baixinho, não é muito forte, não é muito durável, talvez ele possa vencer por conta do exército, mas o Homem-Aranha pode desarmá-lo com a espada, dar um simples peteleco, uma bicuda nele e pronto. Já que estamos falando de Goblin, também esse Goblin que o Rex invoca no episódio, o Homem-Aranha venceria porque ele não é lá grande coisa. Só tem um disparo de fogo, mas como o Homem-Aranha é esperto e tem inteligência de combate, em improvisar alguma coisa pra evitar que ele cuspisse fogo, aí é só descer a mão nele. Lord Decibel. Pra ser sincero, eu achei que ele ia vencer o Homem-Aranha por causa da sua habilidade de manipular o som, mas na realidade, ele só consegue fazer isso com sua mesa de som. Esse poder dele não é natural. Logo, o Homem-Aranha poderia perceber com seu sentido de aranha, incapacitá-lo, e com um simples soco no seu visor, ele já teria a visão prejudicada, aí o Homem-Aranha poderia vencê-lo com mais socos e prendendo na teia. E também vai ressaltar que baixo e agudo também perderiam para ele porque eram baixos humanos comuns com algumas tecnologias, mas ainda assim o Homem-Aranha poderia superá-los. Timbuktu. O Homem-Aranha venceria ele com muita facilidade, porque ele não passa de humano comum com algumas técnicas e armamentos, pode-se dizer assim, mas o Homem-Aranha poderia usar o sentido da aranha para incapacitá-lo usando suas teias, com sua incrível força e prendendo nas suas teias, Timbuktu estaria ferrado. Chefes. O Homem-Aranha poderia vencê-los com uma relativa facilidade, apesar de estarem em maior número e terem uma maior variabilidade de técnicas que tornam eles bem imprevisíveis. O Homem-Aranha poderia fazer com que eles brigassem entre si, até mesmo usando os poderes deles uns contra os outros, assim como poderia vencê-los no corpo a corpo e usando as suas teias. Gang Groundhog, eu acho assim que se fala, basicamente eles são só motoqueiros, mutantes, só isso. O Homem-Aranha dá um chute, derruba eles da moto
e pronto, acabou o combate. Crawl. Definitivamente o Homem-Aranha venceria com muita facilidade, já que ele tem atributos elevados, não seria pego pelo ataque do próprio Crawl, não seria pego pela mudança de forma, porque o Sentido da Aranha o avisaria, e ele poderia prendê-lo nas suas teias, destruindo até mesmo o Orb, mesmo que por acidente. Young é basicamente um urso com 2,5 metros, com dentes garras afiadas, extremamente ágil, extremamente forte, extremamente resistente, mas não seria problema para o Homem-Aranha, que já está acostumado a lutar com seres maiores mais fortes que ele, como o Venom, o Rei do Crime, Rhino, assim como ele já lutou com um cara que se vestia de urso, o Urso Cinzento, então não seria tão difícil assim para ele. Senhorita Holland, o Homem-Aranha só solta uma teia nela e pronto, próximo. Rei Coil, uma luta bem complicada contra o Aranha, não só porque ele pode rastejar muito rápido, tem a capacidade de hipnotizar e tem 2 pares extras de braço. Mas o Homem-Aranha, com muito esforço, teia, força e estratégia, ele possivelmente poderia vencer o Rei Coil no próprio jogo. Leprilope, é só disparar uma teia e pronto, pegou o Leprilope, acabou. Space Slime. O Homem-Aranha teria uma luta bem complicadinha, porque ele pode assumir formas e mudar partes da sua forma, mas ele poderia usar sua inteligência, talvez a técnica que ele usa contra o Homem-Hídrico ou Homem-Areia para vencer o Slime. Lixoso. Apesar de ter um bom fator de cura, ser capaz de absorver energia e disparar rajadas de plasma, o Homem-Aranha poderia lidar desarmando suas rajadas de plasma e desviando com sua agilidade somada ao seu sentido da aranha, e misturado com suas teias, talvez ele possa jogar alguma coisa pesada, dependendo exclusivamente do cenário. Dragão de Komodo. O Homem-Aranha pode incapacitá-lo com suas teias e sua força, basicamente é isso. Cavaleiro Eterno. Surpreendendo total de 0 pessoas, mais um Cavaleiro Eterno perde pro poder do Homem-Aranha, porque basicamente ele é bem mais forte, bem mais durável, bem ágil, pode usar suas habilidades de luta, principalmente as habilidades relacionadas a teia e sua incrível força, e é mais um cavaleiro que cai na cota do Aranha. Gêmeos magnéticos. Contra o Homem-Aranha eles não têm a menor chance, apesar de poderem manusear o magnetismo, eles são humanos comuns sem treinamento formal, e o Homem-Aranha pode simplesmente desarmá-los, desmontar seus equipamentos e simplesmente vencê-lo. Anthony Rush Sano, basicamente é um humano comum que o Homem-Aranha pode vencer com muita facilidade, pois ele é um humano comum sem treinamento formal e pode vencê-lo com soco e teia. Bartolomeu, apesar de ser grande, ser feito de pedra e ser bem resistente, o Homem-Aranha pode vencê-lo na força bruta, prendendo nas suas teias, ou ainda por cima, usando sua inteligência, fazendo com que ele se autodestrua. Quebra-quebra 1-9. O Homem-Aranha venceria ele com uma relativa facilidade, usando sua incrível força, durabilidade, agilidade, sentido da aranha, evitando qualquer tipo de ataque e misturando com suas teias, ele com certeza o venceria. Carlos Magno. É uma barata gigante, basicamente. O Homem-Aranha vence ele na força bruta e com teia. Quetzalcoatlus. Basicamente, o Homem-Aranha teria bastante dificuldade, porque é um bicho grande, mas literalmente, se ele conseguir jogar o pássaro contra o chão, já venceu a batalha. Dor de dente. O Homem-Aranha teria bastante dificuldade devido à resistência e invocação de dentes da criatura, mas com muito esforço, teias e socos, ele poderia vencer ele com facilidade. Phil Jr. Usando sua incrível inteligência, o Homem-Aranha poderia até criar um vírus para derrotar o Phil Jr. Prisioneiros. Whooper, Pisces, Volan, Loban e Opticoid. Basicamente, o Homem-Aranha poderia vencê-los apesar de estar na vantagem numérica, porque ele teria a força, a agilidade, sentido da aranha que evitaria qualquer tipo de ataque e as teias que causariam bastante dano neles. Bônus: Doutor Animal, Caranguejo, Zomboso, Psicoloco, 66 e Billy Bilhões. O Homem-Aranha também venceria, porque nessa versão eles até são bem mais fracos que a versão original. E se a versão original dos personagens são capazes de perder para o Homem-Aranha, então uma versão mais fraca simplesmente apanha para ele. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, chave de like, caso gostem dos vídeos. Então, tchau.